Fórum E-Commerce Brasil. Acompanhe a cobertura aqui no Canaltech. Muito se fala da antiga transformação digital, da análise de dados, da cloud, das mídias sociais, da mobilidade, mas a verdade é que essas tendências já aconteceram e agora estão se transformando novamente. Para falar um pouco sobre quais vão ser essas futuras tendências de uma nova transformação digital, a gente está aqui com o Juliano Tubino, ele é diretor executivo da Accenture Digital. Juliano, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Juliano, na sua palestra você falou sobre 5 tendências de uma nova transformação digital, né? Eu quero entrar nos 5 pontos, começando um pouco sobre a mobilidade. Você disse que há uma nova tendência de mobilidade chegando, né? Os dispositivos já estão nas mãos dos usuários, mas agora é uma era comportamental da mobilidade, né? Exatamente. E eu acho que essas 5 mudanças elas têm em comum a rapidez em que esses ciclos de renovação têm acontecido. Eles continuam sendo impulsionados por convergências, por desenvolvimentos escalonáveis, exponenciais de tecnologia. E o caso da mobilidade talvez seja o mais próximo, né, do que os profissionais de e-commerce ou profissionais de qualquer indústria viveram. A gente vive hoje o advento da plataforma mobile, né? Todo mundo tem em suas mãos um device, um dispositivo com alto poder computacional e com alta conectividade. Mas essa plataforma mobile, o primeiro grande shift, é a evolução para um comportamento mobile. Mais do que pensar numa tela de 4 polegadas em que o que eu tinha, eu tento enfiar lá, é o que significa hoje as pessoas terem em suas mãos um device com alto poder computacional, altamente conectado e ligado a todo o tempo, consumindo, produzindo e trabalhando em dados. E esses devices não são somente telefones, eles são carros, cadeiras, pisos, casas, né? Então, como que é essa transformação? Então, e a gente está vendo indústrias sendo transformadas inteiras. A indústria da saúde, quando você tem o Reino Unido fazendo o mapeamento dos postos de quarentena e distribuição de vacinas através do perfil mobile do paciente zero. Eles identificaram quem seria o tipo do paciente zero e quais rotas de ônibus, para onde ele vai, com quem que ele falou, eles colocaram os postos. Erradicaram H1N1 em 3 semanas, enquanto outros países até hoje se batem com essa distribuição. A Tesla, conhecida como uma manufatura de carros elétricos, na verdade ela tem um diferencial enorme por ser um SV, um desenvolvedor de software de controle de bateria que enxerga no carro um mobile behavior, onde esse mobile behavior eu consigo, entre outras coisas, fazer o upgrade do carro on the fly. Eles venderam, inclusive, os modelos com bateria com mais autonomia e com mais potência, downgraded pelo preço do menor. Um ano depois, você quer aumentar a sua autonomia, você consegue fazer o upgrade pelo ar. Talvez eles estejam criando o futuro da indústria automobilística para o serviço. Vou numa cidade, aciono o GPS, pego uma estrada, quero ir mais rápido e pago para o serviço. E como se relaciona essa questão dos serviços, né? Como que essa nova onda de mobilidade vai transformar o modelo de negócio das empresas? Vai haver uma migração maior para serviços? É isso que Sem dúvida nenhuma. Isso já está acontecendo, de novo, em todas as indústrias. Um dos primeiros pontos, e talvez até mais tático, aterrissando, que é uma tendência futurística de próximos 18 meses, 2 anos, né? É o advento das apps. Hoje todo mundo quer criar um app novo. Não crie um app novo, crie um serviço que pode ser consumido por um mobile phone, mas pode ser consumido por qualquer outro device, né? Os serviços de streaming são um exemplo espetacular. Ninguém mais usa um serviço de streaming somente no celular. Você faz a aquisição, você faz o controle, mas você consome ele no teu carro, você consome ele na sua caixa de som em casa, né? O WeChat, né, que é o WhatsApp da China, ele não é um serviço de chat mobile. Ele tem mais de 10 mil aplicações que vão desde controle da tua casa para serviço financeiro dentro de um canal mobile, né? Mas que mais tarde esse serviço pode ser o cartão de crédito, pode ser consumido, transferido. Eu posso, enquanto eu estou te devendo R$10, a gente dá um chutezinho no pé e está transferido, né? É porque o serviço está construído.
Para quem teria esse potencial? A gente fala do WeChat na China, ele é a grande plataforma de entrega de diferentes serviços, como você comentou, mas quem teria o potencial para assumir essa posição hoje em outros mercados? Como você vê essa evolução nos próximos meses? Eu acho que ele é independente, ou seja, obviamente existem algumas aplicações ou alguns serviços que eles são compreensivos e transversais a indústrias, como Facebook, Google, modelos de pagamento, mas esse fenômeno de criação de serviços através de momentos, e esse talvez seja o segundo shift, que é o fato do funil, recrutamento, engajamento, conversão, ele não é mais linear. Ele é a qualquer momento, o poder habitacional foi para o cliente. Né? Não importa mais o que você tem para vender, o que importa é o que eu quero comprar, né? A qualquer momento que eu quiser. Então, a gente tem uma série de exemplos de empresas que estão refazendo a estratégia delas com o cliente através de micromomentos. Então, um dos exemplos por exemplo, uma empresa de material de construção, né? Ao invés de eu ter os meus canais tradicionais de venda e exposição de produto, eu vou criar serviços através dos micromomentos. Você vai consumir o material de construção em duas ocasiões, quando você está fazendo reforma ou você está construindo. Quais são os momentos desse teu ciclo fazer reforma que eu deveria estar presente? Então eu, como um revendedor de material de construção, eu vou produzir um planner. Eu vou te dar uma ferramenta de planejamento de obra. Que ao colocar os produtos que você quer, eu não preciso mais nem fazer propaganda para você. Né? Eu vou criar um Shazam de interruptor. Né? Você já foi comprar uma lâmpada? Você já conseguiu fazer isso numa viagem? Possível, né? E você conseguir fazer esse tipo de coisa é muito inteligente e muito moderno. Eu estar presente nos momentos do meu cliente com um serviço digital, mas um serviço. Agora isso depende de um terceiro ponto que você coloca, que é a importância dos dados, né? A importância dos dados. Mas como que o Analytics, como é usado hoje, e o Analytics como vai evoluir nos próximos meses em direção a essas novas transformações, o que vai acontecer aí? Como as empresas precisam encarar essa análise de dados a partir de agora? A escola clássica da análise de dados, ela vai desde um primeiro momento, que é juntar as informações e poder prover relatórios, até o ponto de análises preditivas, de você prever tendências e ações dos clientes. Né? Isso ainda é muito relacionado ao lado direito, né, de cálculos matemáticos. A gente começa a ver empresas usando isso na formulação de estratégias de produto, de mensagens, histórias para se comunicar. Um exemplo clássico e super interessante é da Netflix, que todo mundo conhece o sistema de recomendação deles, poucos conhecem que eles estão fazendo scripts de seriados a partir de dados, porque afinal eles sabem quais são os temas que você gosta, quem são os atores que você gosta e quais são os mais baratos, que eles vão conseguir dar continuidade a mais temporadas, né? E eles sabem que a X minutos tem que ter um twist no enredo, senão você larga. Então o script, que é um negócio altamente criativo, ele já nasce com uma assertividade enorme. Né? O próprio profissional de marketing, a escola que começa com mídia, depois a gente vai canal e usa o dado único e exclusivamente para um pós-mortem, né? Se a campanha foi bem ou não, ele está invertido. O profissional moderno de marketing, hoje ele começa com dados. Quem que é o cliente ideal, qual que é o momento correto, qual que é o produto correto, para aí eu pensar em mídia ou tecnologia. Agora, quando a gente fala de dados, a gente entra sempre naquela discussão do privado versus o público, quando a gente está falando sobre dados sensíveis do usuário. Né? Esse é um dos shifts também. Né? Exato, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? As pessoas vão mudar a forma como elas encaram os dados delas, porque hoje ainda existe muita resistência por parte dos usuários em relação à entrega de dados. Né? Sim, não. E esse que é o interessante dessas mudanças rápidas. Há 3, 4 anos, algumas coisas eram impensáveis. E hoje você tem negócios altamente de alto sucesso baseados somente nisso. Né? Então, há, 5, 6 anos atrás, eu jamais abriria dados de salário. Ninguém precisa saber quanto que eu ganho. E hoje você tem Glassdoor, você tem aqui no Brasil I Love Mondays, onde você tem salário de todo mundo. Porque você também recebe dos outros.
Você jamais abriria a sua casa é o seu santuário. Você tem o Airbnb, o clichê máximo, né? O maior hotel, rede hoteleira sem possuir um hotel, um quarto. Você está abrindo tua casa, tem foto da tua casa, quando você vai sair, quando você não vai sair. Você tem um site que chama Patients Like Me, onde você tem acesso ao dia a dia de pessoas portadoras de doenças genéticas. A dieta, reação com droga, o dia a dia deles. Para uma pessoa que tem uma doença genética, isso tem mais valor até do que o parecer de um médico. Você quer saber uma pessoa como você está sentindo. E esse dado, se eu ou você, a gente entra, a gente tem acesso. Mas por quê? Porque tem valor. Então, existem gerações hoje que antes elas não eram economicamente ativas e hoje elas são a geração economicamente ativa que não tem a mesma importância. Eles estão completamente dispostos a liberar o dado desde que eles recebem troca. Agora, transparência do que eu vou fazer com o dado continua sendo primordial e pré-requisito. Segurança dos dados, primordial e pré-requisito. Mas esse contrato social, esse quiprocó, ele mudou. Ele definitivamente já existe, né? Desde que eu te dou tudo que você quiser, desde que você me fique claro que eu estou dando para você, somente para você, e você me devolve alguma coisa em troca. Que eu enxergue uma relevância no que é entregue de volta para mim. Exatamente. Certo. E um quinto ponto que você coloca é a questão de o alcance valer menos que a influência agora. É um conceito bem interessante que é rede de redes, né? A unidade fundamental do sucesso para marketing ou vendas é o alcance, né? Então você como consumidor ou você como ouvinte de uma mensagem, né? Ou o teu LTV, né? O seu lifetime value, quanto que você compra de uma empresa. Quando na verdade o seu valor como ser social, ele é diferente do meu. A gente pode ter LTVs maiores ou menores, né? Minha mãe, ela conhece 20 pessoas. Você é um ser conectado, você conhece 20 mil. A tua capacidade de destruir uma marca ou alavancar uma marca é completamente diferente. E não faz mais sentido as empresas ignorarem isso e tratarem todo mundo somente como um indivíduo, uma unidade. Então está na hora da gente incorporar nas nossas estratégias o valor da influência, não somente do alcance. Agora você fala como a empresa incorporar isso na estratégia. A gente falou aqui de 5 tendências novas, né? E há pouco tempo a gente falava daquelas 4 tendências que eu citei aqui na introdução da conversa. Para um negócio, para uma empresa que está navegando nesse mar de tendências que transformam rapidamente, como você mesmo falou, como eles se acham aí? Como que eles se adaptam a esse cenário sem se perderem no meio do caminho? E a pergunta é boa. Na verdade, todas essas grandes shifts, eles orbitam o fenômeno do poder do consumidor, né? Então, por a gente estar altamente conectado, por a gente estar aberto a trocar informação, por a gente ter poder computacional nas nossas mãos em todos os devices, eu tenho poder. Então, as estratégias corretas das empresas, sejam quais forem as tecnologias disponíveis no momento, são aquelas que colocam o cliente como protagonista e você aí faz os passos reversos para tornar viável essa ideia ou esse modelo de negócio, né? Então, se fosse uma dica, alguma coisa, pensa no cliente como protagonista, os momentos dele e o que você precisa para chegar lá. Porque a abundância de tecnologias é enorme, o acesso em termos de custo e expertise aumenta cada vez mais. Então, a gente tem inúmeros exemplos de disrupções na indústria onde os disruptores estão fazendo exatamente isso. Eles colocam o cliente como protagonista e aí sim criam o serviço. Então você não tem que olhar para a tecnologia, você tem que olhar para quem é seu público-alvo. Quem que é o seu público-alvo e fazer se a melhor ajustar. experiência. Certo. Legal. Conversei aqui com o Juliano Tubini, ele é diretor executivo da Accenture Digital. Juliano, obrigado pelo papo. Obrigado pela conversa. Até mais.